Olá, boa noite. Angola, boa noite. O Programa de Reordenamento do Comércio a nível da província de Luanda tem restado resistência da parte das vendedeiras. As jungueiras recusam-se a vender os seus produtos nos mercados e locais indicados e o Kazenga é a zona com o maior ponto de resistência. As dificuldades de circulação que possamos encontrar por estes dias na Avenida Cônego Manuel das Neves são resultado de mais ou menos trânsito. Por aqui, o reordenamento do comércio de rua parece ter funcionado. Mas não é seguro que seja por muito mais tempo. O trânsito fluido e movimento dos peões facilitado pode mudar com a volta das comerciantes à zona. A distância e a falta de organização nos novos mercados são as razões que Valdina Andala e Feliciana André apontam para voltar às ruas do São Paulo. Voltamos porque o mercado é distante, os clientes não conhecem e é novo. E sendo novo, ficamos lá uma semana, não tinha clientes. Primeiro o risco é que os fiscais vêm, recebem os negócios e também é crime, né, na área pública, mas está sendo o nosso pão e propina das crianças. Nós não queremos também fazer bagunça, conforme o governo não quer. Então também, pelo menos pegar os clientes, levar no sítio, para ser a nossa loja, nós que estamos a vender isso e aquilo, tentar nos organizar 4, 5 pessoas, alugar um sítio, para podermos nos fazer a nossa vida, porque aí onde sai o nosso pão. O pensamento era sairmos daqui porque nós achamos que aquilo estávamos a correr risco aqui nas ruas. A tendência é queremos sair daqui para ir para o mercado, para tentarmos nos organizar. Luanda tem espaço e condições para acomodar de forma humanizada as comerciantes, diz Alcrésia Cavala, porta-voz do Programa de Reordenamento do Comércio. Luanda detém uma capacidade muito grande de mercados. Ontem mesmo foi aberto em Cacoaco, no Centro Comercial Nova Era, bancadas com a capacidade de 1.600 bancadas, e esse número vai constantemente ser atualizado diante de iniciativas privadas que vão acontecendo, muito para suportar de facto este programa. Alcrésia Cavala faz outras críticas. Reprova o comportamento de cidadãos que arrendam a sua residência para a venda desordenada. Um comportamento que contraria, na sua opinião, a necessidade de ter uma Luanda mais limpa e ordenada. Ali onde nós temos concentração de táxis, temos sempre a apetência para a aproximação de venda. Estamos a dizer na Tourada, estamos a dizer, portanto, em Viana, estamos a dizer, portanto, um pouquinho por cada um dos municípios. Recentemente recebemos denúncias do município do Kazenga, Rua do Mochico, em que os moradores deparam-se com algumas residências a arrendarem seus espaços para casas de processo e concomitantemente juntar senhoras para a venda de forma desordenada, em total desobediência às orientações emanadas pelas administrações, o que reprovamos. O Programa de Reordenamento do Comércio inclui ações de saneamento básico, limpeza, manutenção de vias e passeios, ordem pública, atividade inspectiva e reorganização das paragens de táxi. A ordem deve ser cumprida. A Bíblia diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Temos outras notícias para acompanhar. Foi já realizada a segunda cirurgia robótica no país e continuam as consultas de rastreio. Alterações à Lei de Segurança Nacional estiveram em análise na Assembleia Nacional. O diploma precisa de ajustes técnicos e jurídicos. Apresentados na Huila, agressores que espancaram até a morte um professor no Lubango. Polícia no Ambo destruiu mais de 300 máquinas de jogos ilegais. A eletricidade chegou às zonas rurais em Cabinda e a população fala de melhorias na vida social. Acompanhamento à aquicultura em Luanda carece de mais de 100 profissionais de inspeção. Situação na RDC esteve em análise na conversa ao telefone entre João Lourenço e Anthony Benklin. Tem desporto para ver e atualidade além das nossas fronteiras? Bem-vindos ao Melhor da Informação, que começa agora. Olhos sobre as voltas que o mundo dá.
Make this promise. A velocidade do tempo. Superações históricas. No country more important than Angola. E em África nenhum país é mais importante que Angola. Conquistas e reviravoltas. A vida na sua dimensão mais verdadeira. Nós gastamos 5 latas de leite e bate 23 mil e tal. Quando chove, danifica muito a viatura. E esse trabalho é o trabalho que dura 2 dias, 3 dias. Girassol Jornal. Informação. O primeiro robô cirúrgico colocado à disposição do Serviço Nacional de Saúde de Angola voltou a entrar em ação. Hoje foi operado o segundo paciente do Hospital Cardiopulmonar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento. 35 horas se passaram desde a primeira cirurgia robótica realizada em Angola. Na manhã desta quarta-feira, apenas um dia depois de ser operado, o paciente deu o ar da sua graça. E o melhor, pela aparência, nem parece que passou por um procedimento cirúrgico. Sinto-me bem, estou orgulhoso com essa nova experiência. Até agora eu já andei, já fiz exercício de caminhada e está tudo a correr bem, sem sentir muita dor. Se falta é só sair aqui a correr, enquanto está tudo bem. 8 meses atrás, a história era bem diferente. A descoberta do cancro da próstata virou a sua vida do avesso. Mas a boa nova chegou por uma ligação. O médico disse, isso já não tem cura, não sei. Disse, agora como é que vai ser isso? O doutor comunicou-me, fui ter com ele e disse, a situação é que a campanha operação aeróbica. Vê se eu tenho que concluir nesse programa para ver se você consegue também enquadrar nessas situações. Eu aceitei com todo gosto. Estou aqui, fui operado e estou bom. Tem que colaborar com o hospital porque esse método é um método muito bom. Eu sofri mais quando tinha aquilo do que sofri mais o medo de ir à operação quando vi que eu vou ser operado. Fiquei com muito medo, mas metido lá não é coisa assim de sete cabeça. Não senti muita dor. A segunda cirurgia robótica feita no Hospital Cardeal Dom Alexandre do Nascimento aconteceu hoje e foi feita a um cidadão de 61 anos que também não quis ser identificado. Lhe recordo que ontem aconteceu a primeira cirurgia robótica e, segundo a Ministra da Saúde, foi um sucesso. Espera-se que até amanhã o primeiro paciente operado tenha alta. Sem intercorrências nenhumas, foi uma cirurgia muito tranquila. O doente já está acordado, já está a conversar conosco, já está muito feliz com o resultado inicial e terá também uma boa recuperação. Amanhã terão a oportunidade de ver os doentes andarem e o outro provavelmente terá já alta amanhã. A titular da pasta da saúde, acompanhada pela equipe americana, visitaram o Hospital Geral de Cacoaco e o Hospital de Cabinda. O Dr. Patel hoje vai fazer 2 visitas importantes. Uma ao nosso hospital de Cacoaco, Heróis do Kifangondo, e depois iremos à tarde para Cabinda visitar o Hospital Geral para aferir as condições para a expansão da cirurgia robótica para a província de Cabinda. O Hospital Geral Heróis do Kifangondo, porque tem uma componente de oncologia muito forte, com várias alternativas de tratamento, e muitos dos doentes estão a ser rastreados, não têm condições para a cirurgia, porque o câncer já está mais avançado ou já tem metástase, então estes também não podem ficar de fora. Vão ser encaminhados para o nosso hospital Heróis do Kifangondo, que tem condições oncológicas para o serviço de oncologia, para prestar também serviços diferenciados a todos os pacientes, excepto aqueles que têm o câncer confinado. O país continua a fazer história com a realização da segunda cirurgia robótica feita nesta quarta-feira. A polícia na Huila apresentou indivíduos que supostamente mataram um professor no Lubango.
A vítima de 37 anos foi confundida com um meliante e terá sido agredido até a morte. O Departamento de Ilícitos Penais, a DIP, apresentou esta quarta-feira os acusados de terem espancado um professor de 37 anos e que morreu no Hospital Central de Lubango. O chefe do DIP, Willa Pedro Mendes, disse que a vítima confundiu a casa dos agressores com a de uma amiga, que, por sua vez, o acusaram de tentativa de roubo, tendo sido violentamente espancado e mantido sob custódia. O oficial da polícia adiantou que o professor foi depois levado à esquadra policial, tendo os agentes o socorrido para o hospital, onde não resistiu aos ferimentos. As investigações iniciais mostravam que um cidadão que, por volta da madrugada, estava embriagado, se dirigia a uma residência. Como havia esquecido a residência em que ele se dirigia, foi para uma outra. Estando naquela residência, os proprietários o confundiram com marginal, o amarraram e foram agredindo-lhe. Por volta das 6 horas, através de 2 jovens que compareceram na 3ª esquadra policial, trazendo sob custódia um indivíduo que havia sido detido. E, naquele momento, tendo em conta a gravidade de lesões que ele apresentava, a polícia entendeu manter sob custódia os 12 indivíduos que trouxeram, porque eles aferiam ou alegavam que a agressão tinha sido feita por eles. De acordo com Pedro Mendes, os acusados já foram presentes ao Ministério Público, que aplicou a medida de coação mais gravosa, a de prisão preventiva. Posteriormente, tomamos conhecimento que a vítima tinha acabado de falecer. A polícia voltou a fazer uma informação sequencial ao Ministério Público e o Ministério Público emitiu mandados de detenção contra 3 dos indivíduos que inicialmente são os suspeitos de terem praticado a agressão. Para um dos advogados dos acusados, a vítima terá morrido de outras causas e não em consequência do espancamento. Aqui há 2 situações. Há a questão da agressão que os nossos constituintes praticaram, não é? Independentemente dos motivos, mas praticaram a agressão, e também aqui a questão da morte. E precisamos qualificar essa ação. Acreditamos que não foi a agressão que levou o infeliz a morrer. Temos informações que, nesse momento, são informações que estão em segredo de justiça e também por uma questão de imagem do infeliz, não queremos ferir essa imagem dele. Então, preferimos manter em segredo de justiça, mas temos a plena certeza que não foi a agressão que levou o infeliz a morrer. Já a família do professor espera que seja feita justiça e que os culpados sejam exemplarmente punidos. Estamos todo mundo consternado e queremos justiça. Olha, principalmente queremos que vá ao tribunal e pelo menos que deem uma pena máxima nesses infratores. Porque ele era uma pessoa do bem, professor, coordenador da escola, tá vendo? Uma pessoa completamente do bem. E na província do Ambo, a Polícia Nacional apreendeu e destruiu mais de 300 máquinas de jogos ilegais. O uso das máquinas de jogos prolifera-se pelo país, mas a atividade carece de autorização. Numa operação que levou aproximadamente 30 dias e realizada no município sede, foi possível a detenção de 2 cidadãos nacionais e um de nacionalidade chinesa. No âmbito da prevenção e combate aos crimes econômicos, o Serviço de Investigação Criminal, numa ação coordenada com a Polícia Nacional, realizou um conjunto de micro-operações nos bairros do Cambiote, São José, São João, São Pedro e Catindombe, que culminaram com a apreensão de 322 máquinas ilegais de jogo, com 3 arguidos soltos, sendo 2 angolanos e um de nacionalidade chinesa, implicados nos crimes de exploração ilícita de jogos, em concurso com crime de material de jogo ilegal. O porta-voz do SIC garante que a operação será estendida nos demais municípios da província.
Certamente há de continuar nos outros restantes 10 municípios, redobrar os esforços de fiscalização de todo o produto que entra e aplicar maior rigor no trabalho de verificação, fiscalização e expensão de todo o material que entra no nosso país. Um apelo aos pais e encarregados de educação, uma vez que a maior parte dos apostadores são menores de idade. Este negócio ilícito absorve moedas que estariam em circulação e colocam o país abaixo da tabela no que a transparência diz respeito. E outra cruel realidade é que jovens e adolescentes em idade escolar abandonam a instituição para então sustentarem este vício de jogo e pedem aos pais e encarregados de educação valores monetários para a suposta compra de materiais didáticos, mas o destino real são estes jogos ilícitos que é urgente e necessário serem denunciados. Em Angola, menos de 40% dos bebês são amamentados de forma exclusiva com leite materno. Os números da Organização Mundial da Saúde mostraram que este é um desafio que deve ser levado a sério. Estatísticas apontam que 280 mil crianças poderiam ter sido salvas se fossem devidamente amamentadas. Em Angola, menos de 40% dos bebês dos 0 aos 6 meses são amamentados de forma exclusiva com leite materno. Esta realidade preocupa os especialistas. A amamentação exclusiva até os 6 meses é garantia de crescimento saudável. O bebê que deixa de mamar precocemente está propensa, por exemplo, a desenvolver a desnutrição. A desnutrição é um problema sério aqui no nosso país. Muitas crianças morrem por desnutrição e entre outros fatores está o desmame precoce. Essas crianças que evoluem para a desnutrição sempre acabam tendo um desenvolvimento psicomotor muito retardado. Isto é para o bebê. E para a mãe, ajuda o vínculo afetivo, tanto para o bebê como a mãe. Também ajuda a mãe a recuperação após o parto, ajuda a mãe a diminuir o sangramento pós-parto, porque isso vai ajudar a evolução rápida do útero e também pode prevenir a mãe contra as doenças como a diabetes mellitus e assim como a hipertensão arterial e muito mais. Além da consciencialização das mães para a importância do aleitamento materno exclusivo, a diretora clínica da maternidade Lucrécia Paim pede a quem tem leite a mais para doar. Apelamos às mulheres que tenham um excedente, ou seja, aquelas mulheres que estão a amamentar e têm muito leite e às vezes vemos a escorrer pela roupa e o leite estraga-se, têm excedentes, virem até o banco de leite doar. Apelo a quem é sensível. Lisa Gaspar, a coordenadora do Banco de Leite Humano em Angola, que considera que este é um trabalho de todos, desde as mães até os definidores de políticas públicas, e destaca a importância da criação no país de hospitais amigos das crianças. A amamentação é uma política pública, então o Banco Leite entra dentro dessa política porque apoia e incentiva o aleitamento materno. E para os hospitais que se propõem a ser hospitais amigos da criança, tem que ter um banco de leite para poder doar leite para esse hospital, para essas crianças. Porque o Hospital Amigo da Criança não pode entrar biberons, não pode entrar leite artificial, não pode entrar chupetas. Todos os países que têm banco de leite, a maior riqueza é essa, diminuir a mortalidade infantil. A Semana Mundial do Aleitamento Materno, que decorreu entre 1 e 7 de agosto, termina hoje e teve como lema "Ajuda a mãe a superar os desafios da amamentação". Em Cabinda, as populações que vivem em zonas rurais dizem ter a vida melhorada com a distribuição de energia elétrica. A dificuldade de conservação dos produtos e a falta de espaços de lazer condicionavam o comércio e o bem-estar das populações. Não havia condições para conservar alguns produtos da primeira necessidade. Dificuldades de ver televisão ou acompanhar rádio. Tudo por falta da eletricidade.
Hoje, tudo é diferente. Já é possível contemplar satisfação no rosto de quem beneficia de corrente elétrica na sua localidade. A vantagem de nós termos a energia na minha aldeia é que nos ajuda muito na parte do negócio, a venda dos frescos e as bebidas assim. Carregarmos o telefone, assistirmos a televisão para acompanhar as notícias. E outra coisa que agradecemos ao governo que nos meteu essa energia. Não se dorme mais cedo aqui, pode passar 21 horas, 22 horas, 0 horas, sempre está mesmo em dia aqui. Em termos de luz, desde que nós chegamos ainda não vi mesmo, pelo menos uma falha, ou nós estamos a dormir escuro, uma ideia mesmo tranquila mesmo, não é desordem, ou porque vai lá ver lá jovens a lutar, não sei o quê. De facto, a circulação também do jovem está mesmo calma. Subantando é muito calmo sim, e também em termos de gatunagem aqui não tem. Energia sempre nunca vai e também não tem nenhuma falha. A corrente elétrica hoje é uma satisfação em algumas zonas rurais. A população mostra-se feliz porque as vantagens são muitas em termos de negócio e também naquilo de reunir a família para acompanhar as informações veiculadas nos órgãos de comunicação social. Mas há quem diga mais. Por exemplo, os amigos, no final do dia e no calar da noite, conseguem estar em ambiente de harmonia e a delinquência também já não faz moradia no seio dessas comunidades. A delinquência aqui não existe. Não existe, graças a Deus. Uma semana aqui, mas tudo está bem. É água, luz, está mesmo estabelecido. Fim de semana, sexta, sábado e domingo, nós às vezes estamos aqui fora até 0 hora, 1 hora, 2 horas. Já vai depender dos clientes que nós recebemos aqui. Sem energia nós não podemos estar aqui até essa hora aqui. Em Cabinda, várias famílias de zonas rurais têm estado a ver a situação da eletricidade melhorada. Um facto que tem vindo a mudar a condição de vida de muitos. A aquicultura em Luanda precisa de profissionais qualificados. Assunto está em destaque. A vida lá onde tudo começa. Passos de progresso. Conquistas e desafios ainda por vencer. Vilas. Exclusivo. Foi já lançado o Fundo de Apoio ao Emprego, que vai incentivar projetos e iniciativas de pequenos e médios empreendedores e, com isso, promover o emprego. A ideia do fundo é promover autoemprego e potenciar a mão de obra, sobretudo de jovens. Para fazer funcionar o FUNEA, Fundo Nacional de Emprego de Angola, estão disponíveis um total de 500 milhões de dólares, que irão permitir criar e apoiar projetos de iniciativa privada, mas também pública, desde que sejam geradoras de emprego. De acordo com o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, o FUNEA é o braço financeiro da Agenda Nacional para o Emprego e foi constituído com o objetivo de garantir a afetação de recursos financeiros para a promoção do emprego. O braço financeiro da Agenda Nacional para o Emprego é o Fundo Nacional do Emprego, o FUNEA, que foi constituído com o objetivo de garantir a afetação de recursos financeiros para a promoção do emprego, incluindo para a inserção de recém-formados e cidadãos desempregados no mercado de trabalho e para corrigir constrangimentos ainda existentes nesse mesmo mercado. Mais concretamente, os recursos financeiros do FUNEA vão servir para criar e apoiar projetos e iniciativas públicas e privadas geradoras de emprego através de financiamentos ou incentivos a fundos perdidos. José de Lima Massano admite que para o executivo angolano o desafio do aumento da empregabilidade é uma realidade. Por isso, quer contar com o apoio da classe empresarial e outras para a resolução do problema.
O trabalho desempenha um papel fundamental na vida das pessoas e na sociedade, porque não só providencia um meio de subsistência, como também é uma ocupação que dá um propósito às pessoas, sendo uma fonte de realização pessoal e profissional que contribui para a autoestima e autoconfiança. Contamos assim com o contínuo engajamento da sociedade para que o FUNEIA, enquanto instrumento público de potenciação do capital humano e de dinamização do mercado de trabalho, possa efetivamente transformar-se num catalisador de desenvolvimento da economia e de geração de prosperidade para os cidadãos. Entretanto, a Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Rodrigues Dias, reconhece que o FUNEIA, por si só, não vai resolver o problema da empregabilidade no país. Também não queremos dizer que é com este fundo ou com esta agenda que vamos resolver o problema da empregabilidade, porque de resto o problema da empregabilidade em qualquer parte do mundo resolve-se com a abertura da economia, com mais investimentos e criação de postos de trabalho. Mas no domínio do que estamos aqui a querer dizer é que os projetos do setor para a empregabilidade podem ser mais massivos e terem maior utilidade e diversificação, inclusive, da tónica da qualidade do emprego, se trabalharmos apenas numa fonte e congregarmos todas as iniciativas num só projeto. Refira-se que a Agenda Nacional para o Emprego estabelece as linhas orientadoras para a atuação coordenada dos diversos atores, quer públicos, quer privados, no domínio do fomento do emprego, perspectivando a redução da taxa de desemprego na economia nacional, atualmente situada em 32,4% da população. E para devida compreensão de como o mercado laboral vai ganhar mais recursos humanos, temos em estúdio Afonso Malaca, o economista, para os devidos esclarecimentos. Um fundo como este, do FUNEIA, vai poder melhorar o ambiente laboral nacional? Boa noite e bem-vindo ao Geração Jornal. Obrigado. Boa noite aos telespectadores em casa. Sim, realmente, vendo a locução do Ministro de Estado e da Ministra do MAPES, indica que aqui o Executivo teve a ideia de optar, através daquilo que era a radiografia do próprio Executivo, encontrando uma solução concernente ao apoio ao emprego. Este fundo, FUNEIA, vai ajudar em grande medida aquilo que é a realidade atual, que consubstancia-se numa realidade difícil, porque as famílias, os jovens, a população em geral, têm encontrado dificuldades concernentes ao emprego e o FUNEIA vem claramente aqui a dar mais um apoio, criando aqui um incentivo para este fim. Como é que pode traduzir este fundo? Como de facto vai impactar na vida das pessoas, o fundo? O primeiro impacto é que o fundo dá a possibilidade das pessoas encontrarem, através do fundo, possibilidades de formação, dá através do fundo a possibilidade das pessoas encontrarem, junto do fundo, apoios para os seus primeiros negócios, e isto é fundamental porque no momento em que nós temos o Plano Nacional de Desenvolvimento, já vem muito bem explícito aquilo que eram as obrigações do Estado concernente à empregabilidade e as dificuldades em si que a sociedade apresenta, e também aquilo que é o tecido social do dia a dia dos angolanos. Nós conseguimos ver que há muita dificuldade em termos de empregabilidade. Tudo isso são desafios e o FUNEIA aqui vem dar resposta a isso, não vai resolver, mas pode ajudar em certa medida para ajudar o próprio Executivo a encontrar aqui um caminho e aos cidadãos que podem ser jovens ou pessoas adultas com outras necessidades, quando digo pessoas adultas, é pessoas acima da idade juvenil ativa, que podem encontrar aqui um apoio para a necessidade de emprego e encontrar aqui um apoio para o início mesmo dos seus negócios. Também pode contribuir para qualificar melhor o capital humano nacional? Sim, porque disse muito bem a Ministra que qualificar o capital humano é importante. E há um reconhecimento já a seguir da Ministra que não vai resolver porque os empregos ou uma economia onde nós podemos encontrar estabilidade em si para aquilo que é a empregabilidade, é preciso que hajam mais empresas, as empresas sejam prósperas e tenham a capacidade em si de poderem gerar emprego e esse emprego poder colmatar aquilo que são as necessidades das famílias. Isto é que é o processo normal de uma economia, mas o FUNEIA vem dar sentido, sim, e isto é que é importante, que o FUNEIA vai poder ajudar a juventude, o próprio Executivo e a economia de Angola a encontrar um caminho qualificando melhor os quadros angolanos, qualificando melhor os técnicos,
para assim poderem dar respostas ao mercado. Muito obrigado pela sua intervenção hoje no Girassol Jornal. Fique bem e volte em próxima oportunidade, por favor. Obrigado. Obrigado. Nós seguimos. A Igreja Católica em Benguela está preocupada com a onda de violência e com o descuido com o meio ambiente. O assunto mereceu destaque no encontro com a parceria do Governo Provincial de Benguela. A Igreja Católica em Benguela está preocupada com as práticas sociais que prejudicam o meio ambiente. O assunto foi um dos temas do workshop sobre segurança, a paz e justiça para todos, promovido pela Comissão de Justiça e Paz da Igreja Católica, em parceria com o Governo Provincial de Benguela. Eu creio que, de facto, a Igreja não é só parcela do Estado nos aspectos de moralização da sociedade, mas também ela busca, sobretudo, aquilo que dignifica a pessoa humana. Isso é que é muito importante, viver dignamente, porque a Igreja sabe e entende que o homem é a imagem e semelhança de Deus, por isso deve viver dignamente. Por isso, o nosso encontro aqui é exatamente para ver como as duas comunidades, duas sociedades podem colaborar sempre nesta busca do bem-estar dos cidadãos e que os mesmos são os cristãos. Preocupado, o coordenador da Comissão de Justiça e Paz da Igreja Católica fala da excessiva violência social nos dias que correm. Estamos a ver que há muita insegurança. Hoje todo mundo tem medo de todos. Cada um tem medo do outro. Já não sabemos quando é que seremos assaltados, quando é que seremos ameaçados à morte. Há muita incerteza e insegurança. E por isso tínhamos que nos encontrar todos para pensarmos juntos e também apontarmos as soluções, aquilo que o governo deve fazer. Praticamente, há coisas que nós estamos a olhar e só queremos dizer é a polícia. Tá bom, mas a polícia precisa também de uma orientação que assegure o trabalho deles. A própria polícia às vezes também corre risco. Então, estamos a ver, vemos às vezes a polícia na reação de uma qualquer coisa, também será julgado. E também estamos a ver pessoas bandidos assim, hoje entra na cadeia e pega no dia seguinte já está na rua e continua assim, quer dizer, a bandidagem tornou-se um regulamento ordinário. Então nós pensamos que devíamos pensar de outra forma, pensamos todos juntos, apontarmos as soluções. A situação do meio ambiente, aliado ao uso elevado de plásticos, é uma de muitas práticas que enfermam o meio ecológico. Hoje, os nossos mares estão sendo poluídos com plástico. Há muito plástico que está a ir para o mar. E por quê? Por causa do coringe, por causa das pessoas que não têm responsabilidade disso. Estamos a ver muitos bairros a crescerem. Não há preocupação em plantar as árvores. Estamos a nos destruir nós mesmos. Mas isso tudo passa por uma educação. Essa educação, para além da escola, temos de chamar a atenção ao governo, temos de chamar a atenção às igrejas, porque da imoralidade que estamos a atingir. Nesse momento, praticamente Benguela está a ser o berço da maldade e queremos evitar isso. Estes e outros foram os temas que nortearam o workshop sobre a segurança, a paz e justiça para todos, promovido pela Comissão de Justiça e Paz da Igreja Católica, em parceria com o Governo Provincial de Benguela, nesta quarta-feira. Renovados os votos de Boa Noite Angola, estamos na segunda parte do seu Girassol Jornal. Os deputados da Assembleia Nacional estiveram reunidos para discutir e aprovar, na especialidade, a alteração à Lei da Segurança Nacional. A revisão serve para adequar o diploma legal à Constituição da República, onde foram agregadas melhorias técnicas e jurídicas necessárias. Com 46 artigos e 6 capítulos, a Lei de Segurança Nacional foi aprovada na especialidade, com base na melhoria da organização e o funcionamento do sistema de segurança do país. No entanto, há preocupações sobre possíveis ambiguidades no texto. É uma lei que poderá reforçar o Estado policial e não é isso que nós queremos. Tal como a lei está, tem muitas falhas. Vamos trabalhar no sentido de obtermos uma lei que satisfaça os interesses do país e dos cidadãos. Se a lei contém ambiguidades, cabe a nós, deputados, ultrapassá-las. Por outro lado, é preciso adequar os valores
os princípios e as regras da segurança nacional, aos grandes objetivos da segurança nacional, que é garantir a independência e a soberania nacionais, bem como a integridade do nosso território. A UNITA aponta que a lei não esclarece se dirigentes partidários podem integrar os órgãos de defesa e segurança. E é isso que estamos a discutir no artigo 5º, na linha I. Nesse artigo, a redação tem que ser clara. O grupo parlamentar da UNITA está a propor é que quem for militar, quem for polícia ou quem estiver nos órgãos do serviço de inteligência deve cessar definitivamente a atividade político-partidária, ou seja, não pode pertencer a nenhum partido político. Por outro lado, o MPLA argumenta que a UNITA procura sempre motivos para se opor às propostas do governo e que está aberto a contribuições construtivas. Faça o que fizer o Executivo para o desenvolvimento do país, a oposição estará quase sempre ou sempre contra. Haverá sempre críticas, haverá sempre contestações, mas o mais importante, porque as críticas e as contestações são importantes, o mais importante é que essas críticas e essas contestações sejam positivas e construtivas. A oposição também ressalta que a questão da bicefalia entre cargos políticos e militares não se aplica ao Presidente da República. Todos os países do mundo, o Presidente da República é comandante em chefe das Forças Armadas angolanas. Estamos a falar do Exército, estamos a falar da Polícia como tal, e estamos a falar dos operativos do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado. Não podem estar de dia num órgão do Estado a exercer essa atividade e de noite estar num CAP. O nosso regime de governação garante que o Presidente da República automaticamente é titular de uma organização política. Isso significa que ele é o chefe da segurança nacional. Então, não há outra coisa que extrapola a nossa Constituição. O documento, que vai à votação final global no dia 14 de agosto, abrange diversos setores, como instituições, órgãos e serviços do sistema de segurança, bem como aos cidadãos em geral. O Presidente da República manteve hoje uma conversa ao telefone com o Secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken. Em abordagem esteve a situação na República Democrática do Congo, onde vigora um cessar-fogo há 4 dias. O diálogo entre o Presidente da República, João Lourenço, e o Secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, abordou a atual situação na República Democrática do Congo, onde um cessar-fogo entrou em vigor no último domingo. O objetivo da conversa foi discutir o impacto desse cessar-fogo e as perspectivas para a estabilidade na região, que tem sido marcada por intensos conflitos no leste do país. O cessar-fogo visa reduzir a violência entre as forças do governo e os grupos armados que atuam na região. Durante a conversa, o presidente Lourenço e o secretário Blinken discutiram a importância de apoiar a implementação eficaz do cessar-fogo e explorar formas de colaborar para a paz duradoura na RDC. Além do tema principal, a conversa de Lourenço e Blinken também abordou outros assuntos regionais relevantes. A situação na África Central e as questões de segurança e desenvolvimento regional foram discutidas, refletindo o interesse mútuo em promover a estabilidade e o progresso na zona. A Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações de Angola, PIEX, reafirmou o compromisso com a atração de investimentos para os setores prioritários do país. O foco do investimento é para a agricultura. O PCA da Apex conferiu para o Soja 2 novos administradores executivos. Está completa a equipa de trabalho da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações, Apex. Esta terça-feira foram empossados administradores executivos pelo Ministro de Estado para a Coordenação Econômica, que salientou a importância de dinamizar cada vez mais esta instituição, que tem a missão de atrair investimento estrangeiro para Angola, particularmente para os setores prioritários. Juntam-se a um Conselho de Administração que agora tem a sua composição arrumada
mas muito com o sentido de ajudar-nos a marcharmos no caminho que tínhamos já combinado, de irmos modernizando esta importante casa, conferir maior dinamismo na sua capacidade de atrair investidores para o nosso país e tendo cá estes investidores também a condição de fazer o acompanhamento e assegurar que os benefícios esperados para a própria economia, para os cidadãos e naturalmente o retorno desses mesmos investimentos possam ser materializados. Os empossados já têm a lição de casa feita. Entendem que a prioridade para o investimento privado estrangeiro em Angola é para o setor não petrolífero. O foco é nós garantirmos que conseguimos trazer investimento privado para o mercado nacional, uma vez que Angola, o país em si, está preparado para que pessoas possam trabalhar nos setores prioritários. Setores da agricultura e não só, as próprias infraestruturas são setores que esse investimento privado que nós vamos procurar venha dar uma maior força, uma injeção de capital para que o setor cresça e dessa forma também trabalharmos nesse desígnio da segurança alimentar. Nesta cerimónia de tomada de posse, a Apex reafirmou o seu compromisso em atrair cada vez mais investimentos para os setores prioritários de Angola. Uma preocupação levantada diz respeito ao facto das províncias como Luanda, Bengala e Huila concentrarem o maior número de investimentos, deixando para trás as demais províncias. O nosso papel é acelerar, dinamizar os projetos com os apoios quer institucionais, quer os apoios aduaneiros e fiscais, mas a decisão de localizar e decisão do investimento é dos investidores. E todos nós sabemos o porquê que os investidores escolhem essas zonas referenciadas. São as zonas do litorais, onde têm infraestruturas maiores, têm mais mão de obra, mais qualificada. É um trabalho que temos que fazer, continuamos a fazer e também aproveito fazer um apelo aos governadores das demais províncias que criem incentivos para poder fazer com que os investidores possam dirigir os seus investimentos para essas zonas. Nós temos feito, mas nós temos responsabilidades e como somos parceiros, somos o fronte dos investidores, nós não podemos quase dizer-lhes que é para irem para a zona A, B, ou C ou D. Porque senão, se alguma coisa correr mal, nós depois somos corresponsáveis. A Apex tem trabalhado em estreita colaboração com parceiros internacionais, governos e o setor privado para identificar oportunidades de investimento e criar um ambiente favorável de negócios no nosso país. A aquicultura a nível do mundo cresceu de 2001 a 2018. A atividade de criação de pescado no cativeiro tem estado a ganhar corpo no país, sobretudo em Luanda. Entretanto, a sua inspeção e o acompanhamento em Luanda precisa de 150 profissionais. Há 3 anos que Tiago Cassenge trabalha na criação, produção e fomento da aquicultura. 2 toneladas é o que produz por mês. Mas garantir que o pescado chegue à mesa dos angolanos não tem sido tarefa fácil. A matéria-prima, por exemplo, tem de percorrer 4.692 milhas para chegar ao país. Fazer esta mesma atividade meio que científica exige alguns materiais. E estes materiais, infelizmente, posso dizer que não há disponibilidade cá no nosso país. Alguns têm sido pelo Brasil, outros pelo Vietnã. A ração também já foi muita dificuldade, mas agora está a ser meio moderada. Já há, sim, várias fontes que podem se disponibilizar a ração. 2 toneladas é o mínimo. É o mínimo que a gente como empresa pode produzir, mas já produzimos 10, 12 toneladas. O solo é fértil, o mar e os rios diversificados, o que torna fácil a prática da aquicultura. Os rios angolanos abrigam diversas espécies de peixes de água doce, como a tilápia, o bagre, o camarão e todas as outras espécies fundamentais para o desenvolvimento e diversificação
do potencial agrícola. A atividade é intensa, sobretudo no setor privado, mas a falta de inspetores condiciona a ação inspetiva do Serviço Nacional de Fiscalização Pesqueira e Aquicultura. Só Luanda precisa de 150 inspetores, é o que diz o diretor nacional, Emiliano Zaila. Nós precisamos de mais atuação, de mais presença, porque precisamos nessa altura trabalhar num mapeamento a nível nacional. O Serviço Nacional de Fiscalização e Aquicultura está subdividido em 7 centros regionais e esses centros têm a atividade de fazer o acompanhamento tão logo é licenciada a aquicultura para os privados. Falta capital humano, somos poucos para esta atividade. Precisamos sim de reforço do capital humano e de meios técnicos. Quanto seria necessário? Numa previsão só a nível do Luanda, estamos a falar aí aproximadamente de 150 inspetores para o acompanhamento devido. Com mais de 200 cooperativas em Luanda, o que se pretende nos próximos tempos é uma atividade mais funcional, aponta José Pedro, diretor do Gabinete da Agricultura, Pecuária e Pescas de Luanda. Um setor ou um subsetor que alimenta famílias, que empodera as famílias, então devemos olhar primeiramente para a organização. A primeira conferência sobre aquicultura em Luanda visou analisar os desafios na província. A empresa petrolífera angolana Etu Energias pretende realizar uma oferta pública inicial em 2026 para adquirir em bolsa a participação na Galp. O anúncio foi feito pelo presidente executivo da empresa na cidade sul-africana do Cabo. Uma oferta pública inicial é o processo pelo qual uma empresa privada oferece as suas ações a público pela primeira vez, o que significa que a empresa passará a ser negociada em uma bolsa de valores, permitindo que investidores individuais e institucionais comprem ações da empresa. No que toca a Etu Energias, a intenção foi anunciada algumas semanas depois da empresa angolana ter finalizado um acordo com a empresa portuguesa Galp Energia no valor de $400 milhões para compra de forma indireta das posições desta empresa em blocos no offshore angolano. A Etu Energias, antiga Somoil, através do seu presidente executivo, adiantou que a aquisição abre uma nova etapa da vida da empresa angolana, com a produção a duplicar para 24 mil barris de petróleo por dia. O acordo dá à Etu Energias o primeiro acesso a águas ultraprofundas de Angola, que estão relativamente inexploradas e que são tecnicamente desafiadoras. Edson dos Santos, PCA da Etu Energias, disse também que a empresa adquiriu áreas terrestres e pretende iniciar a perfuração exploratória no ano que vem, com o objetivo de atingir a meta de 50 mil barris de petróleo por dia até 2030. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a Etu Energias concluiu o acordo com a Galp para aquisição indireta de interesses participativos de 5% no bloco 32, localizado a cerca de 260 quilómetros da costa de Luanda, de 9% no bloco 14, localizado a cerca de 100 quilómetros no offshore de Cabinda, e outros 4,5% no bloco 14, todos no offshore angolano. E as vendas dos diamantes em Angola ficaram de 30% a 50% abaixo do esperado no primeiro semestre de 2024. O anúncio foi feito pelo administrador executivo da Indiama, Laureano Reciado Paulo, nesta quarta-feira, aqui em Luanda. Momentos mesmo que admitiu que, se mantiverem os níveis de preços atuais, haverá ainda maiores dificuldades até ao final do ano. A situação do mercado dos diamantes não está muito satisfatória, de acordo com o administrador executivo da Empresa Nacional de Diamantes. Ao falar nesta quarta-feira em Luanda, Laureano Reciado Paulo disse que antevê algumas dificuldades até o final do ano, se os preços se mantiverem neste nível. Os preços dos diamantes angolanos ficaram 30% a 55% abaixo do previsto no primeiro semestre de 2024, de acordo com as estimativas divulgadas pela empresa pública de diamantes. Laureano Reciado acrescentou que, se mantiverem os níveis atuais dos preços, provavelmente o país vai experimentar algumas dificuldades até o final do ano. O administrador executivo da Indiama partilhou com a imprensa este ambiente menos brilhante do setor na abertura do workshop de balanço semestral de produção de diamantes neste ano. No entanto, e ainda de acordo com Laureano Reciado, o segmento da produção dos diamantes em Angola poderá melhorar,
com o conhecimento geológico e a descoberta de novas minas, ao mesmo tempo que decorrem trabalhos para a melhoria do sistema de desmonte, carregamento, transporte e tratamento de diamantes. O administrador executivo da Indiama apontou ainda a necessidade de aumentar a capacidade produtiva e investigativa a nível da mina de Katoka, uma das maiores do país, para a manutenção da sua produção até os próximos 20 anos, referindo que a mina do Luele está em fase de consolidação. Segundo o portal Minas de Angola, pelo menos 4,2 milhões de quilates de diamantes foram produzidos nos primeiros 5 meses de 2024 em Angola, período em que o país arrecadou 288 milhões de dólares. As minas de Katoka e Luele produziram a maior parte dos diamantes neste período, nomeadamente 88% da produção retirados de depósitos primários e 12% dos depósitos secundários. Reaberta a fábrica em Viana. Abusos e maus tratos superados. Em destaque. A vida lá onde tudo começa. Passos de progresso. Conquistas e desafios ainda por vencer. Vilas. Exclusivo. Hoje tem o quadro Dúvidas e Certezas. A pouco menos de 30 dias para o arranque do ano letivo, vamos radiografar o ensino técnico profissional. O Alberto Capitão traz a abordagem completa na voz de especialistas em ensino técnico. Saudações! De volta para mais uma edição da rubrica Dúvidas e Certezas. Hoje para falar sobre a importância dos cursos técnico-profissionais. Hoje, como os angolanos olham para a formação técnico-profissional? Normalmente são cursos que têm a duração que variam de 3, 6 a 9 meses, ou seja, são cursos de pouca duração. Vamos perceber o que pensam muitos angolanos sobre esta formação técnico-profissional. É muito importante ter esses cursos técnicos profissionais, não obstante ter uma formação acadêmica, né, para que se entre agora no mercado de trabalho. É necessário que se agregue valores e esses cursos são muito bons por causa mesmo dessa correria diária. Precisamos nos aplicar mais. Não havia interesse da parte da juventude, mas hoje, com a situação que o país vive, hoje muitos jovens despertaram e estão a ver que é muito importante aderir aos centros de formação e capacitar-se para essas formações. Curso de informática e hoje me ajuda bastante naquilo que faço. Só a universidade não nos ajuda, essas formações básicas nos capacitam a chegar mais além. E aí nos ajuda também a encontrar, às vezes, facilmente um bom emprego. Essa ideia de que só a universidade é que vai nos fazer catapultar para esses patamares é completamente errado. Quando alguém tem inclinação para uma certa área, mas não é aquela pessoa que gosta de sentar na carteira, faça um curso profissional, se profissionalize em qualquer área ou na área em que você mais gosta e vive daquilo. Não é só a universidade que nos pode dar melhores condições de vida. Isso para mim é completamente errado. Entre dúvidas e certezas, há quem acredite que a formação profissional pode ser tida como uma solução para o desemprego em Angola. Os números do INE apontam que mais de 20% da população com idade produtiva em Angola está desempregada. É por isso que a formação profissional pode ser tida como uma alternativa para a criação de pequenos negócios. Um curso técnico profissional é um curso voltado a uma área que nos dá a oportunidade de ganhar uma pequena visão ou criar uma empresa. Estamos a dizer
no ramo da mecânica, da marcenaria, no ramo da engenharia. São cursos voltados a áreas muito úteis no nosso país hoje em dia. E antes as pessoas tinham visão que quem fazia um curso social tinha mais importância, não é? Mas os países mais desenvolvidos já apresentam a importância imensa de um curso profissional e já dão também uma certa credibilidade, porque alguém que tem um curso profissional estaria ao mesmo nível de um licenciado. O país desenvolve com pessoas que têm competências técnicas e Angola é um país que está em fase de desenvolvimento. Para nós, como jovens, se criarmos projetos técnicos e profissionais, vamos ter uma Angola muito desenvolvida daqui a 10, 20 anos. Há também uma certeza. Um técnico profissional tem muitas vantagens no mercado cada vez mais difícil para quem busca por um emprego. Quando se tem uma área profissional, dá-se a visão de que esta pessoa será capaz de mostrar o seu potencial e o seu dom, porque normalmente sabemos que uma área profissional também está ligada a uma certa competência, a uma certa habilidade que um indivíduo tem. E os cursos profissionais obrigam muito isto, saber fazer a competência daquilo que é a prática, porque o mundo todo é feito das práticas e associamos também as teorias, mas o desenvolvimento está no saber fazer. Por mais que as pessoas estudem, mas se não tiverem a competência técnica, que é a prática, fica muito difícil. Daí onde nós temos muitas dificuldades, às vezes temos bons estudantes, mas vão para o mercado de trabalho e não conseguem se adaptar, porque muitas vezes não associaram os cursos ou as formações práticas nessas devidas áreas que eles se formaram. Lembrar que hoje falamos sobre os cursos técnico-profissionais. Qual a importância que deve ser dada a esta área de atuação? São cursos que podem ajudar a resolver problemas rápidos, mas fundamentalmente podem também contribuir para aumentar o número de pessoas empregadas no mercado cada vez mais complicado como é o angolano. Nós voltamos na próxima semana. Fique bem. O presidente João Lourenço felicitou, através de uma mensagem, o povo e o governo da Côte d'Ivoire pelos 64 anos de independência. Na mesma mensagem, o presidente da República manifesta votos de que os dois países possam, a curto prazo, implementar os entendimentos já alcançados. O presidente da República escreveu: nesta data de grande significado para o povo ivoiriense, expresso-lhe o meu renovado apreço pela amizade, solidariedade e simpatia com que me receberam no vosso país em visita oficial no mês de julho último, durante a qual abordamos em profundidade vários aspectos que dão forma e conteúdo às relações bilaterais existentes, perspectivando na ocasião medidas que vão contribuir para o seu aprofundamento com resultados recíprocos tangíveis. Na mesma nota, o presidente da República fez votos de que os dois governos possam encetar o quanto antes ações conjuntas que favoreçam a implementação de entendimentos alcançados entre os respectivos países. Recordo que em 1958 a Côte d'Ivoire foi proclamada República Autónoma dentro da Comunidade Francesa, mas só em 1960 a independência foi alcançada de forma plena. Bem-vindo de volta. Está levantada a suspensão aplicada a uma fábrica de chinelos localizada no município de Viana. A Inspeção-Geral do Trabalho aplicou a sanção por incumprimento de normas do trabalho e violação dos direitos humanos. Tudo começou no passado dia 18 de julho, quando, após denúncia, a Inspeção-Geral do Trabalho decidiu visitar as instalações desta fábrica de chinelos na zona do Zangozera, em Viana. E o cenário era este.
Más condições de trabalho, falta de contrato estão entre as violações laborais a que os trabalhadores eram submetidos a trabalhar todos os dias, das 7 e por vezes até as 19h30. O que mudou de momento, temos já novo uniforme, antigamente trabalhávamos sem uniforme, agora temos uniforme e também algumas coisas que não eram cumpridas, agora está a se cumprir. Apesar de que não temos aquela concordância do horário, se que vamos continuar do jeito que trabalhamos ou não, mas já vimos algumas imagens que já mudaram aqui dentro da empresa. As nossas condições de trabalho antigamente era mesmo péssima. Aí falo, o quarto de banho estava mesmo péssima e aí na moagem. E agora vejo que mudou muita coisa, os uniformes, os equipamentos mesmo de trabalho, os uniformes, as botas, é tudo. Nós não temos salário certo. A pessoa é que faz o seu salário. Tipo, eu sou da pintura, a quantidade da chinela que eu vou pintar é a quantidade que vão apontar durante o dia. Tipo, a chinela que eu pinto, quando dá uma folha, a folha, cada pessoa tem que pintar 1.200 pares. Batem 1.200 pares de chinela por dia. E assim me apontam, aqueles 1.200 é que vão apontar. Quando chegar o fim do mês, vão fazer a quantidade que você pintou durante o mês, a 1.200 por dia, onde vai sair o seu salário. Não pinto 1.200, às vezes para completar uma folha pinto 2 dias. Por conta das violações laborais, a fábrica foi multada no valor de 4 milhões de kwanzas e obrigada a regularizar a folha de pagamentos com base no salário mínimo nacional. O salário mínimo é 70 mil, mas só começa a vigorar a partir do mês de setembro. Portanto, é importante também passarmos a mensagem, termos um bocadinho de cuidado no sentido de não provocar aqui um conflito desnecessário. Portanto, é preciso que o trabalhador entenda, como dissemos, que um direito não é aquilo que alguém deve te dar, é aquilo que ninguém te pode negar. Está tudo acautelado. Nós temos os horários de trabalho já em 3 turnos. Também temos o contrato de trabalho, todo feito e reconhecido, foi homologado numa peça. Então está garantido as condições para a nova era. Os colegas estiveram parados 20 dias. Hoje em diante vamos começar a nova era na empresa. Eu garanto aos colegas, nossos colaboradores, que estejam à vontade, que estão criadas as condições para o melhor funcionamento da nossa fábrica. O antes e o depois da casa de banho, por exemplo, mostra o impacto da melhoria que a fábrica sofreu do ponto de vista das condições de trabalho. Hoje, a fábrica de chinelos oferece melhores condições e segurança aos funcionários que deverão trabalhar daqui para frente em regime de turno. A empresa em causa cumpriu 95% das recomendações deixadas, que para nós é satisfatório, principalmente naquelas questões que têm que ver com a saúde e a integridade física dos trabalhadores, está cumprida a 95%. Agora a página desportiva. O ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, está preocupado com as condições que apresentam as infraestruturas juvenis e desportivas a nível do país. A informação foi avançada nesta quarta-feira durante a visita de constatação em Viana. A visita teve início na Casa da Juventude, em Viana, onde o ministro da Juventude e Desportos viu detalhadamente o estado da infraestrutura e, posteriormente, reuniu a portas fechadas com os gestores daquela instalação. A secretária de Estado para a Juventude, Daniela Bragança, reconheceu que a infraestrutura não oferece as melhores condições no momento. Esta visita consubstancia-se na necessidade de constatarmos o funcionamento das casas da juventude um pouco por todo o território nacional. O que é para nós uma grande preocupação, na medida em que as casas da juventude foram pensadas para responder a várias daquelas que são as necessidades dos jovens angolanos, nomeadamente com bibliotecas, com quadras desportivas e, para nossa surpresa, infelizmente, não está a funcionar, fato que nos preocupa bastante. Uma situação que não passou despercebida ao ministro Rui Falcão, que fiscalizou também o terreno onde será erguida a futura Vila Olímpica, localizado no município satélite. Fiquei com a impressão de que é possível fazer mais e melhor. É possível corrigir algumas coisas, algumas passam por comportamentos, e se corrigirmos esses comportamentos podemos ter uma melhor gestão. Não, nós vamos continuar este périplo, já é a terceira vez que nós saímos para o campo, há outras infraestruturas que ainda temos que ir visitar, maiormente a sul de Luanda,
e apenas para fazermos o levantamento e perspectivarmos aquilo que se poderá fazer no quadro do desporto comunitário no futuro. Rui Falcão avançou também que ainda não é possível fazer o diagnóstico sobre as infraestruturas espalhadas pelo país. Ainda não, nós ainda estamos a fazer esse levantamento. Claro que já levantamos algumas e em relação a essas temos a percepção exata do momento em que estamos. Entretanto, há outras que ainda não visitamos e vamos continuar a visitar. Eu dentro de dias vou a outra província também, para constatar in loco como é que estão as nossas infraestruturas e as infraestruturas que servem o desporto e a juventude, que é o que nós estamos a fazer. Depois disso, sem a imprensa, a delegação do Mijudo foi ao município de Cacoaco, onde estão localizados os armazéns do Ministério, para averiguar o funcionamento. E com esta nota de desporto ficamos por aqui. Tenho a certeza que regressaremos amanhã à mesma hora. Gratos pela atenção dispensada. Boa noite. Angola, boa noite. Fique bem. Até o nosso próximo encontro.